Bolsonaro. Segundo Trump, trata-se de uma resposta à suposta caça às bruxas promovidas pelo governo Lula, com restrições à liberdade eleitoral e também expressão no Brasil. Bom, sob o ponto de vista econômico, o impacto é imediato. Aumento nos preços de itens como café, suco de laranja e carne lá nos Estados Unidos, desvalorização do real e prejuízo significativo a exportações brasileiras. Contudo, mais do que uma crise comercial, nós estamos diante de uma distorção da política externa. A questão central aqui não é apenas de mercado, mas de método. Líderes de Estado estão convertendo tarifas e políticas internacionais em instrumentos de vingança ou afirmação ideológica. Nessa revanche, temos bruxas e vira-latas, mas não temos diplomacia. E é justamente sobre isso que precisamos falar. Quando a ideologia ocupa o lugar da diplomacia, o que a gente faz? Mas afinal, o que é essa tal diplomacia? A história da diplomacia se confunde com a história da civilização. O tratado mais antigo que se tem registro foi selado na Mesopotâmia, mas lá no século XV consolidou-se a figura do embaixador, essa figura permanente. E, por curiosidade histórica, vale lembrar que Nicolau Maquiavel, o autor da célebre frase "melhor ser temido do que amado", exerceu missões diplomáticas a serviço da República de Florença. Mas voltando, qual é o real sentido da diplomacia? Bem, a diplomacia é o exercício formal da comunicação entre estados soberanos. Trata-se de uma técnica de representação oficial, cuja finalidade é negociar interesses divergentes sem recorrer ao confronto direto. E, por sua própria natureza, não pode ser exercida por qualquer pessoa. Compete aos chefes de Estado e seus representantes, legalmente designados como embaixadores, cônsules, ministros, não a primeiras-damas, não há políticos licenciados, não há influenciadores digitais e nem militantes virtuais. O filósofo suíço Emer de Bettel, em sua obra clássica O Direito das Gentes, de 1758, lançou as bases do direito internacional moderno. Para Bettel, a diplomacia deve promover a paz e o equilíbrio entre as nações, servindo como extensão da razão de Estado e não da paixão dos seus governantes. Ele compreendia que a diplomacia ou diplomata não representa a opinião pessoal de um líder, mas a racionalidade dos interesses nacionais, com prudência, honra e compromisso com a estabilidade global. Esse ideal hoje parece bem distante, né? Outra referência indispensável é o clássico Diplomacia, do controverso republicano e Nobel da Paz de 1973, Henry Kissinger. Nessa obra, Kissinger deixa claro que a estabilidade entre nações não nasce da afinidade ideológica, mas de um equilíbrio pragmático entre interesses e respeito institucional. O diplomata hábil, segundo ele, evita conflitos desnecessários e transforma tensões em diálogo construtivo. O que vimos entre Trump, Lula e até da primeira-dama é o oposto. Pulsos firmes, mas cabeças quentes. Cabe a pergunta: a diplomacia foi substituída pelo Twitter? Porque estamos presenciando um engolimento dos interesses nacionais por vieses ideológico e as redes sociais, sobretudo o antigo Twitter, agora X, assumiram o protagonismo que deveria ser das embaixadas.
Trump usa tarifas como arma de propaganda ideológica, Lula e Janja respondem com sarcasmo, o interesse nacional é deixado à margem, enquanto os líderes duelam no teatro digital. Cadê a diplomacia? Em meio a essa guerra simbólica, os impactos reais recaem sobre o povo. A balança comercial será afetada, desde o tradicional cafezinho brasileiro até produtos como carne, madeira, papel e celulose. Quem paga essa conta? O exportador brasileiro e o povo brasileiro, o consumidor americano e, sobretudo, a credibilidade internacional de ambos os países. Entre a razão e o sarcasmo, assistimos à erosão da democracia dialogada. Quando presidentes e figuras públicas transformam o palco político em um tablado de slogans e provocações, rompe-se a ponte da razão que sustenta qualquer democracia sólida. Mesmo que certas declarações agradem eleitores e reforcem identidades partidárias, rebaixam o nível institucional do país. A diplomacia desaparece, a política degenera em duelos de memes e ironias. Talvez o conceito da modernidade líquida, cunhado lá pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman, nos ajude a entender. Segundo ele, vivemos tempos em que nada é sólido, nem as relações afetivas, e estamos vendo que nem as instituições, nem mesmo os acordos internacionais. A tarefa de Trump é sintoma disso. Nenhum acordo é confiável quando o populismo substitui o profissionalismo diplomático. A resposta brasileira, entretanto, no jogo das farpas, demonstra que nem Trump, nem Lula desejam reconstruir pontes. Estamos diante de um cenário em que a diplomacia perde para os tweets e a democracia para a performance política. Trump age com impulsividade, autoritarismo e ausência de racionalidade, mas por aqui o tom também não é diferente. Lula escorrega no mesmo erro, e a presença de Janja no embate acirra ainda mais o espetáculo. Não se trata de decidir quem errou mais, mas de compreender que quando o ego e a ideologia dominam a cena pública, os grandes derrotados são o povo e a própria democracia. E se você acredita que a política precisa de mais diplomacia e menos espetáculos, compartilhe esse vídeo. E a propósito, deixe o seu comentário. Você acha que o governo brasileiro deveria adotar uma postura mais diplomática? Ou responder no mesmo tom de Trump é uma forma legítima de resistência? Deixa aí